motivo de alegria de nós estarmos na presença de Deus, adorando, exaltando. Nesse momento, muitas pessoas escolheram fazer várias outras coisas. Uns escolheram passear, uns escolheram sair, se divertir, ir para o bar, fazer coisas que aos nossos olhos não são tão prioridade quanto estar na presença de Deus. Querido, que nessa noite o Senhor Jesus ele possa encontrar abrigo no teu coração, que ele possa encontrar morada no teu coração, morada na tua casa, no teu lar. Nós somos apenas servos, cheios de falhas, cheios de defeito, pregando sobre alguém que foi perfeito, alguém que não falhou em nada, e ainda mais, ele não falhou em te escolher. Aí você pode olhar para mim e perguntar, mas por que eu estou passando por tudo isso? Queridos, às vezes são as nossas escolhas. Hoje, ainda há pouco eu olhei, tinha 17 pessoas assistindo. Muitas pessoas depois vão assistir, outras vão só olhar e passar. Mas você que agora está assistindo aí, eu quero te dizer que Deus ele vai tratar o teu coração. Deus ele vai fazer algo tremendo no teu coração, se você crer. Não é porque é eu que vou pregar, não é porque, não, querido, entenda que se Deus não fizer, não vai acontecer. Às vezes nós queremos olhar para o homem, e nós falhamos, porque quem tem que ser o centro de tudo aqui, tem que ser Deus. O centro do louvor, da adoração, nós estamos cantando aqui não para nos aparecer, nós estamos louvando aqui simplesmente porque nós nascemos para adorar, nós escolhemos adorar, nós escolhemos servir a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, desde já, quero deixar meu agradecimento a todos os irmãos que estão aí. Como o irmão Josmo falou, né, pastor Dacineira, minha mãe. Dizer que eu a amo muito, né? Amém, queridos? E a todos que estão assistindo, queridos, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, você que está aí com a sua palavra, sua espada na mão. Convido você a abri-la em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Serei muito breve a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. O Senhor tem me incomodado bastante nesse texto há alguns dias, e aprove Deus eu receber essa oportunidade e para poder entregar aquilo que Deus colocou no meu coração e que também possa adentrar o teu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tanto de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, diante desse texto, o Senhor colocou alguns pontos no meu coração, alguns tópicos bastante interessantes. Hoje nós simplesmente, as pregações, as mensagens e muitos louvores têm sido muito relacionado à situação que hoje o mundo está, a situação que o mundo está vivendo hoje. Portanto, nós hoje estamos numa live. Quantos cultos nós já tivemos e que não fizemos live de nenhum? Há tempos atrás, no ano de 2019, não fizemos nenhum. Ou seja, aconteceu tudo isso e hoje nós começamos com lives. Ficávamos assistindo outras lives e nunca sentimos no coração de começarmos a nossa própria. Ou seja, algo que eu creio que vai durar para sempre.
no nosso coração, porque uma coisa é certa: se as pessoas muitas vezes não querem vir para a igreja, nós vamos levar lá no Facebook delas. Se elas estão lá na sua casa, deixam de vir para a igreja para estar lá no seu Facebook, nós vamos te incomodar lá. Então te prepara, querido, que tu vai começar a receber palavra de Deus aí, aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus vai tratar o teu coração, porque até Ele voltar, todos nós precisaremos ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, muito cuidado com o teu coração, e como eu costumo muito falar, cuidado com para quem você tem emprestado os teus ouvidos, para quem está falando aos teus ouvidos, quem está sussurrando aos teus ouvidos, quem está te aconselhando, quem está te dando as palavras. Cuidado, querido, porque guarda esses teus ouvidos, abre os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, voltando para o texto, ele começa dizendo: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Começa aí. Esse ponto nós podemos observar, colocar ele para vários sentidos. Tanto as pessoas que nós estamos olhando como testemunho, olhando como exemplo, como também o testemunho que nós estamos dando. Falando de testemunho, nós podemos analisar bastante hoje, dentro das igrejas, fora das igrejas. Hoje na empresa eu estava conversando com uma amiga, e ela, ali no mesmo setor que eu, nós estávamos falando sobre vários testemunhos que nós vemos hoje, no âmbito religioso. Hoje nós olhamos, é muito difícil você identificar quem é crente e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve, porque hoje as pessoas, elas se acostumaram a viver de aparência, se acostumaram a viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Uma hora querem louvar a Deus, uma hora já não querem mais, uma hora querem estar na igreja, outra hora já não querem mais. Virou um costume isso, virou algo normal isso. As pessoas hoje aceitam a Jesus, mas não conseguem mudar, às vezes até dizem que estão libertos, mas você olha o testemunho das pessoas e você não vê isso, você não vê Jesus na vida dessas pessoas. E querido, nessa noite eu quero tratar com essas pessoas, exatamente com essas pessoas, porque ele diz aqui: ei, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Primeiro, o que nós devemos fazer? Deixar todo o embaraço. Começa a história do crente, aí começa a história do homem e da mulher que decidiu entregar sua vida para Deus. O homem e a mulher que decidiu agora renunciar, o homem e a mulher que agora decidiu viver para Deus. Porque hoje, querido, querendo ou não, você sabe, você conhece muitas pessoas que estão dentro da igreja, louvando, cantando, muitas das vezes andam com uma Bíblia dessa debaixo dos braços, mas ainda não renunciaram o mundo, ainda não renunciaram as coisas do mundo, ainda não renunciaram aquilo que desagrada a Deus. Deixar o embaraço significa deixar aquilo que atrapalha, deixar aquilo que te impede de chegar mais próximo de Deus. Olhando para esse momento, sabe de que eu me lembro? De Abraão. Abraão lá, quando ele ainda vai olhar para aquela sarça, ele olha, vê uma sarça pegando fogo, ele diz: eu vou me aproximar para me ver essa maravilha de perto. Quando ele vai se aproximar ali daquela sarça, a palavra do Senhor diz que uma voz brada do alto e diz: ei, Abraão, tira a sandália dos teus pés. Abraão, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Queridos, isso é muito forte na nossa vida, porque querendo ou não, nós passamos o dia às vezes trabalhando afadigado, muitas vezes estressado com tudo que acontece dentro da empresa, com tudo que acontece para aqueles que estudam na escola, na faculdade. Muitas vezes nós esquecemos que para se aproximar de Deus
existem algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, que muitas das vezes, para nós sentirmos a presença de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas. E Moisés ali, a voz diz: ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu te pergunto hoje, o que tem te impedido de servir mais a Deus? O que tem te impedido de adorar a Deus verdadeiramente, de coração, como Deus quer que você adore? O que tem te impedido de viver o melhor de Deus na tua vida? Porque é muito fácil, querido, é muito fácil, é simples você falar, dizer que Deus tem o melhor para você. Nós dizemos aqui de cima, profetizar sobre a tua vida: ei, Deus tem o melhor para você. E você simplesmente dizer: eu creio. Mas você está disposto a viver esse melhor na tua vida? Porque para viver esse melhor você precisa deixar todo o embaraço. É o que o texto começa aqui dizendo: deixemos todo o embaraço. Ei, o que tem hoje de gente dentro da igreja, pessoas dentro da igreja emaranhado, cheio de aliança com o inimigo, cheio de aliança, cheio de promessas com o diabo. Querido, você pode muitas das vezes brincar de ser crente, brincar de ir à igreja, brincar de servir a Deus, mas o diabo, ele não brinca, querido, quando o assunto se trata sobre a tua alma. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes nós queremos ter acordo, muitas das vezes nós queremos fazer aliança, queremos estar na igreja, mas com um pezinho lá ainda, lá no mundo, porque nós vemos muitas vezes jovens, quando aceita Jesus, o que ele deixa, ele não pega ali, vestia tudo, fazia aquilo, usava certas coisas. Quando ele vem para a igreja, em vez dele pegar, abandonar aquilo, se desfazer daquilo, do velho homem, porque agora ele é uma nova criatura, a primeira resposta que ele dá: eu não sei se amanhã eu vou me desviar. Ou seja, essa pessoa simplesmente ela já está esmorecendo da sua fé, porque fé é ver aquilo que é invisível, é crer naquilo que ainda não existe. Nós cremos num Deus que está vindo buscar a sua igreja, nós confiamos num Deus que está vindo buscar a sua igreja, um Deus que prometeu para a nossa vida um caminho sobremodo excelente. Eu preciso viver as bênçãos de Deus na minha vida. Hoje o que nós mais vemos é crente se queixando, crente dizendo: eu estou daquele jeito, irmão, a minha vida está difícil, irmão, a minha vida, estou passando por dificuldade, estou passando por problema. Para com isso, querido, porque se você está assim, é porque você ainda tem alguma aliança aí que não foi quebrada. Eu não estou falando da aliança com Deus, aliança com o mundo que nós precisamos renunciar, o mundo que nós precisamos deixar todo o embaraço, renunciar todo o embaraço. O texto vai dizer: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É negar a si mesmo. Irmão, depois que eu aceitar Jesus, eu não vou sentir mais vontade de pecar. Vai sentir, aí que você vai sentir mesmo, porque o diabo vai vir com mais afronta sobre a tua vida, com mais oferta para você, mas aí é que você vai demonstrar a quem você está servindo, porque ele continua dizendo aqui, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Em outras versões vai dizer: e todo pecado. Se nós pararmos aqui para falar sobre pecado, meu querido, nós vamos embora, vamos passar aqui dias falando sobre pecado. Mas o texto vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Querido, o diabo ele está procurando uma brecha. Você sabe o que significa pecado? Pecado quer dizer errar o alvo, é fugir daquilo
daquilo que você foi chamado. Deus te chamou para fazer a diferença. Você está lá vivendo o caminho, você está seguindo o caminho, levando ao céu, que te leva ao céu, que te leva ao trono da graça de Deus. Mas por um momento você peca, você sai desse caminho, você muda a direção. Deus planejou, Deus projetou coisas maravilhosas, Deus arquitetou coisas maravilhosas para você. Deus projetou sonhos maravilhosos para você, mas por um momento você decide pecar. Você não imagina o efeito que isso causa, porque pecado traz consequências, querido. Pecado traz consequências. Abra sua Bíblia rapidamente em Josué. Josué, capítulo 7, versículo 7. Olha só essa história aqui. Diz assim: e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levante, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Que palavra maravilhosa. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma promessa com o seu povo. A promessa era: vocês não vão pegar de nada. Olha da onde o povo estava vindo. O povo tinha agora destruído uma cidade onde as suas muralhas eram impenetráveis. Uma cidade que não tinha nem comparação ao tamanho da cidade de Ai. Eles chegam ali, olham para o tamanho daquela cidade e dizem: não precisa nem levar todo o povo, vamos levar só 2.000, 3.000 pessoas, porque já dá para destruir. Mas a ordem era: ei, vocês não peguem nada. Querido, eu quero ser bem direto. A palavra do Senhor fala que Josué se joga no chão, se humilha, porque Josué não entende, não estava entendendo por que isso tinha acontecido, e Deus revela para ele. Deus revela o que Acã tinha feito, o que eles tinham feito. Ele diz: eu não serei convosco até que vocês tirem no meio de vós o anátema. Anátema quer dizer o maldito. E você conhece toda a história. Você vai ver que por causa do pecado de um homem, todo um povo, todo um exército sofreu. Por causa do pecado de um homem, houve toda aquela consequência para o povo. Não foi só para o homem naquele momento, veio para ele depois, mas primeiramente começou a acontecer em todo o povo, porque foi o povo, foi o exército que saiu correndo, não foi só Acã. Você vai olhar para essa história e analisar algo muito interessante, querido. Você olha para muitas famílias hoje, passando por momentos difíceis. A sua esposa está clamando, os seus filhos estão clamando, mas você não entende por quê. Porque muitas das vezes a adversidade não sai das suas casas, porque a luta não sai das suas casas, porque existe alguém ali dentro que está em pecado. Porque, querido, querendo ou não, esse pecado, ele traz um efeito para a tua família. Você precisa entender o pecado disso. Por causa do pecado de Adão, toda geração está sujeita à morte. Toda geração está sujeita ao pecado. Hoje o homem, para ir para o inferno, muitos dizem: ele precisa roubar.
O homem, para ir para o inferno, ele precisa mentir. Não, querido, o homem ele só precisa nascer, viver do mesmo jeito, continuar e morrer. Se ele não entregar sua vida para Jesus, ele vai parar no inferno. Porque essa é a realidade do pecado. O pecado ele separa o homem de Deus. Aí você vê muitos crentes frios, você vê muitos crentes relaxados, você vê muitos crentes preguiçosos, porque o seu relacionamento com Deus está interrompido. Criou-se uma barreira, foi o que aconteceu com Adão. Deus chega, toda tarde Deus ia visitar Adão, conversar com o seu amigo Adão. Mas Adão pecou. Deus chega no jardim e diz: Adão, onde tu estás? Alguns podem até olhar e dizer: rapaz, Deus estava louco. Ele é Deus, ele sabe. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava escondido. Deus sabia o que Adão tinha feito. Mas o que estava em questão aí, sabe o que era? Era a consequência do pecado. Deus está mostrando para mim, para você, para todos nós hoje, que o pecado nos separa dele. O pecado nos separa do relacionamento que nós podemos ter com Deus. Querido, como é que está o teu relacionamento? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Será que Deus ainda tem liberdade para agir na tua vida? Será que Deus ainda tem liberdade para fazer um milagre na tua vida? Porque querer um milagre é uma coisa. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero ver a minha família abençoada. Mas, querido, com pecado não existe isso. Se você não estiver disposto a renunciar ao pecado, o milagre não vai chegar. Eu sinto muito em te dizer isso. Eu não posso mentir, eu não posso dizer algo que não é verdade, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. Pecado tem nome. Não adianta você só chegar com Deus e dizer: Deus, perdoa meus pecados. Ele quer saber qual é o pecado. Qual é o pecado? Porque o pecado tem nome. Senhor, eu menti, me perdoa. Deus, eu roubei, me perdoa. Deus, eu enganei, me perdoa. Ele vai te perdoar. Mas você precisa se arrepender, querido. Você precisa voltar o teu coração para Deus. Você precisa voltar a tua vida para Deus, de uma forma que esse pecado te incomode. Porque hoje as pessoas elas não conseguem mais se incomodar com o pecado. Tornou-se algo normal. Tornou-se algo normal viver em pecado para os crentes hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, uma vida toda mazelenta, uma vida toda desgraçada, vida toda destruída, não vê o seu marido salvo. Eu oro pelo meu marido, mas ele não vem para Deus. Eu oro pelos meus filhos, mas ele não sai da droga. Ei, querido, com o pecado não tem jeito. Deus não tem relacionamento com quem está em pecado. Deus não tem intimidade. Deus não faz, porque senão ele vai deixar de ser Deus. Ele é fiel na vida daquele que é fiel. Se estão pregando outra coisa, eu sinto muito lhe dizer, mas estão tentando te enganar, queridos. E ele vai dizer aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós estamos numa carreira, nós estamos num caminho, mas para você viver esse caminho de uma forma maravilhosa, você tem que deixar todo embaraço, você tem que renunciar ao pecado, para poder correr com paciência. Correr com paciência é determinação, é fazer com dedicação, é perseverar. Aqui em Salmos 40, ele vai dizer assim, o salmista Davi, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lago, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
Isso é esperar com paciência no Senhor. Tem gente que diz, eu estou esperando com paciência no Senhor, mas você vê, pessoa não serve a Deus, é infiel no dízimo, é infiel na oferta, é infiel ao pastor, é infiel ao seu líder, não tem compromisso com a casa de Deus, não tem compromisso com a obra de Deus. Que carreira é essa? Deus projetou. Ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vós, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que tu vivas bem, tu e a tua descendência. Deus, ele já te deu uma oportunidade, querido, entregando o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou o preço pelos meus pecados. Jesus pagou o preço pelos teus pecados, para que tu possa andar por este caminho, um caminho sobremodo excelente, um caminho que Deus projetou, um caminho sem falha. Não para de tentar pegar atalho, não existe isso. Com Deus não tem atalho, com Deus não tem meio termo, com Deus ou é ou não é. Quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é a palavra de Deus. De que se queixa o homem? É do seu próprio pecado que ele se queixa. É o que ele responde. Querido, Deus projetou sonhos maravilhosos para você. Deus projetou uma vida maravilhosa para você. Mas esse caminho precisa haver perseverança. Aí você diz, mas eu não consigo, diácono, porque é difícil, porque a luta é grande, porque é isso, aquilo. Ele vai dizer aqui, no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele não está falando para você olhar para o homem. Ele não está olhando para você. Ele não está falando para você olhar para o tamanho do gigante, porque se fosse assim, Davi não teria ido contra Golias. Ele está falando dele. Confia em mim. Acredita em mim. Quando eu falo em olhar para Jesus, sabe de que eu me lembro? Com certeza você se lembra aí de Pedro. Jesus está ali com os discípulos e diz: ei, vão, atravessem, enquanto eu me despeço aqui da multidão. Jesus termina, sobe no monte para orar. Depois da oração, já é tarde, os discípulos estão com a embarcação longe. Ele sai andando por suas águas. Ele chega, o discípulo olha, pensa que é o fantasma, se assusta, acontece tudo aquilo. Mas chega agora no ponto principal. Pedro ousado, Pedro um exemplo de ousadia. Pedro olha ali e diz assim: Senhor, se é tu, manda eu ir aí contigo. Olha a ousadia de Pedro. Pedro vai além das expectativas. Pedro está ali, ele não quer saber. Ele diz assim: ei, Jesus, se é realmente tu, manda eu ir aí contigo. Jesus diz: vem. Pedro começa a sair, começa a andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar, mas chega o momento em que acontece algo triste. O que tem acontecido hoje na vida de muitos crentes. Algo muito triste. Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para o tamanho das ondas, para a força da tempestade, começa a olhar para a força do vento. Jesus pega e ele começa a clamar: Jesus, socorre-me, Jesus, me ajuda. Jesus vai lá, pega na mão de Pedro, entra na embarcação e diz: ô homem de pouca fé. Porque hoje o que tem de homens, mulheres que estão assistindo essa live, mas a sua fé está tão pouca. Pessoas que muitas vezes até fazem a coisa certa, mas com seu coração da maneira errada. Pessoas que ouvem palavras aqui, como a palavra do evangelista Jósimo: descer a casa do oleiro. É o que muitas pessoas hoje precisam fazer. As pessoas hoje, elas precisam descer, se humilhar verdadeiramente. Não só dizer: eu estou assistindo, já estou bem. Eu estou aqui compartilhando, já está bem. Eu dei uma curtida aqui, já está tudo bem. Não está tudo bem, querido. Para de tentar se enganar. Porque você pode enganar o homem, como nós sempre dizemos, mas você não engana. Deus sabe como é que está o teu coração.
Deus sabe como é que está o teu lar, como é que está o teu casamento. Deus sabe como é que está os teus filhos. Deus sabe. Para de tentar viver de aparência. Para de tentar viver como se tudo estivesse bem. Porque muitas vezes você está simplesmente só olhando para o tamanho do gigante. E Deus está dizendo para você: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai olhar para esse monte e dizer: ó monte, ergue-te e lança-te ao mar. E assim vai acontecer. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. Convido o grupo de louvor. Nesse momento eu quero convidar você. Você ouviu a palavra de Deus. Deixar todo o embaraço. Começa a fazer uma análise aí. Deixar todo o embaraço. Deixar todo o pecado. Eu te dei a dica. Já foi te dado a dica aqui do que está acontecendo. Por quê? Por quê? Ah, por quê? Irmão, pastor, por quê? De que se queixa o homem? É do seu próprio pecado que ele se queixa. Querido, e outra, correr com paciência a carreira que está proposta. O Senhor Jesus, Ele te deu uma proposta, a vida e a morte, bênção e maldição. O que tu vai escolher? O que tu vai escolher? Mediante a isso, eu quero te convidar você que está aí assistindo esse momento, ou vai assistir depois, querido, você que está distante do caminho do Senhor, você que está vivendo um momento difícil, você que se comparou com essa pregação, com essa palavra, eu te convido a voltar a olhar para Jesus. Porque Pedro, quando ele parou de olhar e começou, ele viu que ele estava afundando. Porque esse é o interessante, é você parar e perceber o momento que você está afundando. Porque tem gente que está afundando e ainda não percebeu isso. Tem gente que está se arruinando cada vez mais e ainda não percebeu isso. E é esse que é o importante, você cair em si como um filho pródigo. Se lembrou do Pai. O Pai hoje está de braços abertos te esperando. Eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração, querido. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos adorar Ele com esse louvor. Enquanto nós estivermos louvando, você faz a tua oração para Deus. E depois nós vamos estar orando por você que quiser se reconciliar, você que quiser entregar a tua vida para Jesus. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus.